Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo alguns rostinhos aí visitando a nossa casa a primeira vez. Recebam o nosso abraço e também os nossos amigos que estão online, que também recebam o nosso abraço. Eu vou chamar a Carla para fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. A nossa leitura preparatória é pelo livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel. Lição 66. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo a Efésios 5,14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer, em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior, e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Assim seja. E agora, com os nossos corações serenos, vamos iniciar nossa prece. Amado Pai, amado Jesus, agradecemos a vós esse momento tão precioso. Juntamente com os espíritos de luz, sejamos envolvidos pelo teu grande amor, pelo amor de Cristo, e que aqui possamos acordar, como foi dito por Paulo, ter o ânimo para a vida, saber agradecer pelas alegrias, saber entender as nossas dores
e esperar que sejam curadas. Pedimos também que inspire a nossa palestrante Sara, para que possamos receber, pelo seu conhecimento, a tua palavra, que possamos estar todos conectados com ti, sendo acolhidos, sendo abençoados por ti e por Jesus Cristo. Assim seja, graças a Deus. Bem, agora a gente vai receber uma palestra que vamos entender o que é a cura pela caridade. Então, Sara Faria, ela já fez outra palestra anteriormente aqui, maravilhosa por sinal, e com certeza receberemos dela uma outra palestra também maravilhosa para que possamos sair com os nossos corações assim embevecidos pela palavra de Deus, de Cristo. Boa tarde a todos. Quero agradecer, tá bom, obrigada. Agradecer primeiramente o convite, né, para fazer essa palestra, também as palavras da querida irmã que me coloca numa saia justa, né? Porque vocês já ficam criando uma expectativa de ter algo muito, muito maravilhoso. E eu espero que eu consiga, de fato, trabalhar agora como de forma passiva para receber dos amigos espirituais o que quer que seja necessário para que acalente os corações de cada um que está aqui presente, que cada um consiga sair daqui com alguma resposta, com alguma luz no fim do túnel, e que os amigos espirituais tenham essa possibilidade através da minha pessoa, né? O tema, a cura pela caridade, foi me pedido. E o que acontece? Normalmente, quando as casas convidam a gente para fazer palestra, né, a gente fala qual o tema que a gente está trabalhando naquele momento. E algumas casas pedem alguns temas, que foi o caso do convite. A colega que me chamou me pediu para fazer essa palestra. E aí, quando é assim, cada um, quando olha, tem uma ideia do que vai ser dito, né? Cada um pensa de uma forma e cada um tem uma interpretação. Então, desde o convite, que já tem algum tempo, eu venho me preparando para falar a respeito desse assunto. E, para mim, na minha interpretação, é impossível falar de cura sem primeiro pensar na doença. Para a gente falar de algo que vai ser curado, independente de qual ferramenta vai ser utilizada para a cura, é importante a gente entender, então, primeiro o processo da doença. Eu, como professora, antes de eu explicar uma coisa que eu preciso explicar, antes de eu alcançar o objetivo, eu faço uma breve introdução. Então, nesse caso aqui, eu gostaria de refletir com vocês a respeito das doenças. Nós estamos vivendo num planeta que está em fase de transição. E o que quer dizer que a gente passa por muitas vicissitudes, por muitos problemas, e as doenças fazem parte desse contexto. Quando a gente para pensar nas doenças que mais levam as pessoas a óbito hoje, eu separei 4 para a gente trabalhar. Separei o diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e depressão, que são doenças que a gente vê, dentre tantas que existem, que mais levam as pessoas a óbito. Quando a gente para pensar em como essas doenças elas se instalam nas pessoas, é aí que está a chave, é aí que está o X da questão para que a gente consiga compreender o processo da cura. Vamos pensar no diabetes. Diabetes tipo 2, não sei se alguém aqui conhece alguém que tem diabetes ou que seja diabético. É um problema onde a pessoa tem mais açúcar no sangue do que deveria.
quando a gente ingere açúcar, carboidrato de uma forma geral, ele vai para o nosso sangue e precisa ser levado para dentro da célula para fazer a sua função. E quando a pessoa tem diabetes, ela não consegue levar esse açúcar para dentro da célula como deveria. Esse açúcar fica sobrando no sangue. E tudo no nosso corpo que está no lugar errado faz mal. O diabetes, então, tem essa característica. Olha o que a gente percebe que a ciência fala hoje a respeito do diabetes. Diabetes tipo 2 é uma doença com origem comportamental. Síndrome metabólica tem a ver com a forma que a gente leva a nossa vida, com a forma que a gente come, com a forma que a gente se exercita ou não, com a forma que a gente dorme e com tudo que a gente pode fazer para nos fazer bem ou nos fazer mal. Então, antes, não se sabia a causa do diabetes. Na verdade, se a gente for parar para pensar, entender o funcionamento das doenças é algo que está cada vez melhor agora, mas antes não se sabia direito de onde que tudo começava. Hoje, quando a gente para analisar, quando a gente lê artigos científicos falando de doença, a gente vai constatar que a maioria delas tem origem no comportamento da pessoa, comportamento alimentar, comportamento de cuidar do corpo, comportamento de dormir, como eu falei anteriormente. É claro, existem situações onde a pessoa nasce, como no caso do diabetes. O diabetes tipo 1, a pessoa já nasce com algum problema ou adquire por acidente, alguma coisa do tipo. Por isso ela precisa de tomar insulina. Mas o diabetes tipo 2 faz parte de uma síndrome do metabolismo, que tem a ver com o comportamento, principalmente o comportamento alimentar. E aí, quando a gente fala das doenças cardiovasculares, que a gente pensa no coração, que a gente pensa na hipertensão, que a gente pensa no entupimento dos nossos vasos, se a gente parar para analisar, também vamos encontrar uma raiz na forma como a gente se trata, na forma como a gente consome os alimentos, na forma como a gente exercita o nosso corpo. Tem o processo fisiológico, com toda certeza. Mas esse processo, o nosso corpo ele é uma máquina que foi feita para funcionar de forma perfeita. O que acontece ao longo dos anos? A gente vai danificando o funcionamento dessa máquina de acordo principalmente com a forma que a gente trata essa máquina. A gente acabou de ler um texto aqui onde fala da nossa responsabilidade para a gente acordar. Né? Então, acredito que entender o funcionamento do processo de adoecimento nos faz entender também da nossa responsabilidade, especialmente pela cura, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, quando se fala numa hipertensão, todo mundo sabe que a pessoa que tem pressão alta deve evitar comer sal, deve tomar bastante líquido, né? Deve evitar determinadas substâncias. Então, tem a ver também com o nosso comportamento. Se a gente não melhorar a nossa vida, a doença tende a agravar. No caso do câncer, que é algo muito mais grave, que existem origens diversas, eu gostaria de chamar a atenção para uma das origens que foi constatado pela ciência há pouco tempo, que é a origem que a gente chama de psicossomática. Doenças psicossomáticas são aquelas que começam no campo emocional e acabam se manifestando de uma forma orgânica, física. A ciência já sabe que grande parte dos pacientes com câncer tiveram problemas no seu campo emocional e que aquilo depois veio a se tornar uma doença. Também já se tem a constatação de que pessoas que têm câncer, mas que adotam um comportamento otimista, acabam tendo maiores chances de cura do que aquelas que se entregam à doença. E aí, mais uma vez, a gente nota a importância do fator comportamental, de algo que nós podemos controlar.
que é o nosso comportamento, que é a forma como a gente encara a vida, que é a forma como a gente acredita, tem fé ou não, e a forma como eu decido fazer algo por mim ou não. E, por fim, quero falar um pouquinho sobre a depressão, que é a doença que assola a humanidade, que é o grande mal do século. Uma doença, porque a gente não pode falar de forma nenhuma que depressão é frescura, que depressão é simplesmente falta de fé, falta de igreja, como a gente vê muitas pessoas dizendo por aí. A depressão tem várias hipóteses científicas que são adotadas para explicar a depressão, mas a mais aceita diz que existe uma substância chamada serotonina, que é uma substância responsável no nosso cérebro por nos fazer sentir satisfação, contentamento, felicidade. Quando a gente tem essa substância numa quantidade adequada no nosso cérebro, a gente consegue sentir sensação de satisfação, sensação de contentamento e de alegria em si. Qual é o detalhe? A serotonina, ela é produzida no nosso próprio corpo. Sabe como? Através de um aminoácido. A gente consome na nossa alimentação um aminoácido chamado triptofano, juntamente com outras substâncias como magnésio e vitamina B6, e essas substâncias reagem em si, formando a serotonina, que é essa substância responsável pela nossa sensação de alegria. E aí, olha que interessante. Se a gente não tem uma boa alimentação, a gente não consome aminoácido suficiente, nem vitaminas, e muito menos os minerais. Mais uma vez, o nosso comportamento pode auxiliar demais na prevenção e também na cura. Existem pessoas que produzem bem a serotonina, porém, essa serotonina não consegue agir de forma eficaz. Por quê? Essas hipóteses provam que uma pessoa apática, ela tem a tendência de não usar bem a sua serotonina, enquanto que uma pessoa depressiva tende a ficar apática, virando um ciclo. A pessoa está apática, não quer fazer nada, não faz nada que produza, que estimule essa serotonina a trabalhar. Tem pessoas que, de fazer um passeio na praia, de ouvir uma música, de abraçar seu filho, de assistir um filme, essas pessoas estimulam o trabalho da serotonina. Mas se a pessoa for apática e não fizer nada disso, ela tende a não utilizar a serotonina se ela tiver. Não sei se eu estou sendo clara ou se eu estou fazendo alguma confusão. Mas o que eu quero dizer é que hoje, com todo o conhecimento científico que está acessível para nós, porque a gente pode jogar no Google e todo mundo pode ler. Não é só médico, não é só profissional de saúde. Qualquer pessoa pode ler a respeito das doenças, da origem delas. E se a gente for um pouquinho observador, a gente vai perceber que todas elas têm em comum algo do nosso comportamento que a gente pode fazer, ou para melhorar, ou para agravar, ou para curar essa doença. Então, pensando em tudo isso, e também no fato de que estamos num planeta aonde passamos por dificuldades, eu gostaria de falar com vocês agora sobre a cura, os mecanismos dela e as dificuldades que existem de se encontrar a cura ou de curar determinadas pessoas. Existem pessoas que têm um câncer e saram, outras não. Existem pessoas que têm um infarto, saram, outras não. Tem pessoas que têm depressão, ficam muito ruins, mas saram, e outras não. O que acontece, então, que algumas pessoas conseguem atingir uma cura e a outra não? Será que podemos atribuir isso à vontade de Deus? Ou será que podemos analisar o nosso comportamento perante a vida que nos é dada? Sabe por quê? Quando a gente vai reencarnar, existe uma equipe espiritual que é responsável pelo nosso plano reencarnatório. A vida é programada para dar certo. Se algo dá errado, é porque
alguma coisa ali no caminho a gente deu uma tropeçada. E muitos de nós podemos interpretar coisas que nos acontecem como dando errado, sendo que talvez precisamos de passar por aquilo única e exclusivamente para aprender, nunca, jamais para sofrer. Às vezes a gente se confunde e acredita que estou passando por isso porque estou pagando algo de vida passada. Não, estou passando por isso porque tenho que aprender com algo que eu errei na vida passada. O sofrimento não é objetivo divino, porque Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados, não é o sofrimento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu trouxe o celular, não é para ficar olhando na internet, é para ler para vocês um trecho, vou pedir licença para fazer essa leitura, de um trecho do livro Os Mensageiros. Eu estou fazendo a releitura desse livro e caiu como uma luva esse trecho em relação ao tema de agora. André Luiz é um aprendiz, e aí ele está com seu mentor, que é o Aniceto, e eles saem para fazer um trabalho assistencial na Terra. Só que antes deles fazerem esse trabalho, eles param para passar uns dias numa colônia espiritual. E lá eles aprendem muitas coisas, né? E conhecem um senhor que se chama Senhor Barcelar. O senhor Barcelar, ele é responsável por uma colônia espiritual chamada, deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Ai, meu Deus. É uma colônia espiritual diferente de nosso lar. Se eu lembrar o nome aqui, eu falo. Mas ali eles trabalham atendendo pessoas encarnadas. Então, a colônia é bem próxima da Terra, né? E é Campo do Socorro, alguma coisa assim. E aí o André Luiz pergunta para o senhor Barcelar como é que é o trabalho dele assistencial, quais são as dificuldades que existem no trabalho assistencial feito aos encarnados. Então o senhor Barcelar pergunta assim: você foi médico na Terra, né? Porque eu gosto de usar figuras de linguagem de acordo com algo que você vai entender. Então ele fala assim, ó, para o André Luiz: recorde os seus doentes comuns. Muito raramente, eles se lembram da medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. E fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal de cura. A pessoa começa a tomar um remédio, sara, antibiótico, tem que tomar 7 dias. No 3º dia eu sarei. O que eu faço? Não preciso disso mais não, né? É assim que a gente faz. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação dos remédios. Preferem a medicação que tem um sabor agradável. E quase sempre querem saber mais que os médicos. Imagina agora com o Google, que a gente, antes de ir no médico, a gente já pesquisou o sintoma, a gente já sabe onde que está o câncer, né? Porque tudo no Google fala que a gente está com câncer, né? Pode ser um tumor. E a gente já chega no médico sabendo mais que ele. Basicamente, é isso mesmo que acontece. Essa síntese aplicável a corpos doentes representa, no nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos que estão encarnados na Terra. E com agravante, porque lá no nosso setor a gente não pode manipular a alma, assim como um cirurgião opera as amígdalas. Observem, então, que ele vai pontuar quais são os principais problemas que nós, encarnados, temos diante de uma doença. Primeiro que ele pontua aqui, a gente não previne, a gente não pensa no nosso comportamento. A gente vê um prato de macarronada mais uma sobremesa e a gente não pensa que aquele excesso pode nos trazer algum problema. A gente pensa, ai, gente, hoje eu não vou fazer exercício não, estou com preguiça. Ai, não, hoje eu estou cansado. Ai, hoje eu não tenho tempo. As pessoas não têm tempo para fazer exercício. 1 hora no dia, elas não têm tempo para elas. Porque elas têm que fazer, sabe o quê? Trabalhar.
elas têm que trabalhar para ganhar dinheiro, que é algo absolutamente necessário para nós aqui, mas que não está nos elevando em nada espiritualmente, e muitas vezes está nos ajudando a danificar mais ainda com estresse. Lembra da depressão? A depressão da serotonina? Existe também a questão do excesso de cortisol na nossa corrente sanguínea. O cortisol é um hormônio que o nosso corpo produz, mas que quando a gente está sob situação de estresse, essa produção ela é excessiva e muito cortisol leva a muitos problemas, hipertensão, diabetes, nananã. E aí a gente vai vendo todo aquele ciclo. Aí quando a gente fala, tenho que fazer exercício físico, mas eu detesto academia, mas eu não dá para caminhar, mas a gente tem um monte de desculpas para não fazer o preventivo, a medicina preventiva. E isso não sou eu que estou falando, é um espírito superior que muito provavelmente já está em lugares mais elevados ainda, dada a data da psicografia. Então, a gente precisa de começar a observar quais são as nossas responsabilidades em relação àquilo que a gente vive hoje. Porque nós estamos sob uma lei, e essa lei se chama Lei de Causa e Efeito, e basicamente ela diz o seguinte: tudo que eu estou fazendo, eu estou plantando, e para tudo que eu planto, vai existir uma colheita, obviamente, equivalente. O que eu vivo hoje, eu plantei, não é do nada. Nada é do nada. Não existe alguma coisa que surgiu, né? E o que eu estou fazendo hoje, com certeza eu vou colher no futuro. Todo dia eu planto, todo dia eu colho, todo dia eu rego. Esse é o sentido da vida. E então, esse senhor Barcelar, ele pontua isso e fala da dificuldade dele, porque ele é o espírito. Então, agora vocês pensam o seguinte: nós que somos espíritas, a gente tem mania de falar que tudo é obsessão. Tudo é porque tem espírito que está perturbando a gente. Nunca é a gente, tá? Nunca é responsabilidade nossa. Claro, né? A gente tem aqueles que não gostam da gente, também porque a gente já prejudicou em outras épocas, mas para que esses consigam nos desequilibrar, precisa de ter sintonia, não é de graça. Se eu chegar aqui e se eu quiser conexão, eu preciso de pedir a senha do Wi-Fi. Não vai conectar de uma vez. Então, para eu ser perturbada espiritualmente, de alguma forma, eu deixei isso acontecer. Tá certo? Para essa conexão acontecer. Então, para nós que acreditamos, para nós que somos espíritos, que sabemos da influência espiritual, que sabemos de tudo que pode acontecer de ruim. Eu vou só dar um exemplo. Eu estava, um tempo atrás, entusiasmada. Vou contar com o quê? Entusiasmada estudando astrologia. Inventei que queria aprender sobre astrologia, signos e tal, e lua e energia, não sei das quantas. Por quê? Porque eu sei da importância da energia. Eu sei que existe uma ciência por trás disso e eu queria aprender. Então, eu estava super empolgada e comecei a estudar, me aplicar, né? Estudar com cursos na internet, com livros. Eu estava realmente muito empolgada. Então, nesses estudos, eu vi que tinha um negócio chamado Mercúrio retrógrado. Só para vocês entenderem que lance é esse do Mercúrio retrógrado. Mercúrio gira, assim como a Terra. E isso gera uma energia que vai afetar todos os planetas, principalmente os que estão mais perto. Em determinadas épocas, Mercúrio gira ao contrário, retrógrado. E quando ele gira ao contrário, essa energia que vem é uma energia de oposição. E aí é a hora da gente, tipo, ficar de ovo virado, literalmente, sabe? Naquele sentido de você ficar bravo, nervoso, chateado, irritado. O Mercúrio retrógrado pode produzir esse efeito em algumas pessoas, de deixar a pessoa, das coisas darem errado e tal. E aí, o que começou a acontecer? Quando entrava Mercúrio retrógrado, eu tinha desculpas exatas
para minha TPM. E aí eu tinha como falar, nossa, realmente tem muito a ver, né? Quando a gente está com o Mercúrio retrógrado, muita coisa começa a desandar mesmo e tal. E eu ficava analisando essas coisas e justificando determinados comportamentos. Um belo dia, um amigo espiritual falou para mim assim: você precisa de estudar mais. Aí eu falei assim: nossa, eu preciso de estudar mais, mas eu estudo muita coisa. Aí ele falou assim: mas o que você precisa mesmo para a sua vida se chama evangelioterapia. Eu falei: mas eu leio o evangelho, eu leio o livro dos Espíritos. E aí ele falou assim: e o tempo que ocupas estudando os astros? Aí eu fiquei olhando, nossa, será que está errado isso, né? Fiquei já pensando, vou tomar uma bronca. Aí ele disse para mim assim: é louvável a ciência. A ciência é real. A energia dos planetas é real, da Lua. Tudo isso é real. E tudo isso acontece mesmo o tempo inteiro. Acreditas, pois, que uma pessoa preocupada com a própria evolução vai usar a energia dos planetas como desculpa para o que está acontecendo? E a responsabilidade de quem está fazendo a própria reforma íntima? Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente é mestre em arrumar desculpas para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu perdi um encanto, tá? Por estudar a astrologia. Eu larguei de mão depois dessa, por quê? Apesar de saber que existe, não é isso que vai me fazer evoluir. Eu consegui entender que a minha evolução depende de mim, não depende da energia dos planetas. A energia dos planetas pode ser uma ferramenta para alguém, mas a minha ferramenta é o evangelho. Então, eu perdi a graça depois disso, apesar de agora conseguir entender algumas coisas, porque o nosso objetivo reencarnatório é evoluir e não arranjar desculpa para continuar sendo como a gente é, sabe? Então, aí eu fiquei mais ligada e comecei a estudar mais o evangelho, né? Vamos estudar evangelho. É evangelho terapia que é o negócio. E aí, eu só para a gente encerrar esse negócio, os espíritos vêm em nosso auxílio quando a gente está doente, em várias situações, eles vêm em nosso auxílio, sempre eles vêm em nosso auxílio. E aí eles encontram barreiras. Olha só o que esse espírito fala. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente. Então, antes eles conseguirem se aproximar de nós, eles precisam de ajudar a gente a estar mentalmente preparado para conseguir receber ajuda. Senão, eles não vão conseguir o quê? A conexão. Somos forçados a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar nos minúsculos detalhes e aguardar a obra do tempo. Olha, eles têm que preparar nossa mente, plantar uma semente, ajudar a semente a germinar e esperar ela germinar. Não é fácil para eles conseguirem acesso a nós, né? Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra familiares amorosos dispostos a cooperarem com ele no benefício do doente, o que encontramos aqui são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Se você vai fazer uma cirurgia, você tem mãe, pai, marido, esposa, irmã, um monte de gente para revezar, para ficar no hospital com você, para te ajudar a lembrar do remédio, para trocar seus curativos. Agora, no plano espiritual, quando eles vêm nos socorrer, vem uma legião de obsessores, de espíritos sofredores, porque nós temos responsabilidade nisso de alguma forma, para atrapalhar o trabalho deles. Então, olha a dificuldade que é, né? Em geral, o médico do mundo presta o socorro para quem quer recebê-lo. Nós, porém, muitas vezes temos que prestar assistência a quem não quer receber, porque eles vivem sob os profundos véus da ignorância. Olha a profundidade disso. Eu vou no médico porque eu estou com dor, eu quero resolver aquela dor. Mas eu estou com um problema sério na minha vida, um espírito amigo quer fazer uma intervenção, mas só que ele só vai conseguir se eu quiser. E muitas vezes a gente não quer. Esses dias a gente fez uma palestra numa casa espírita e depois nós ficamos conversando, né? E aí nós relatamos que
uma situação onde um amigo espiritual nos ajudou na tomada de algumas decisões. E aí, uma pessoa que estava na plateia falou assim: ah, mas eu quero ter esses amigos de vocês aí, porque esses amigos vêm e falam o que vocês têm que fazer, assim é fácil evoluir. E aí, na hora que ele falou isso, eu pensei assim, gente, essa é a percepção que a gente tem, né? Se eu falar para vocês, né, do amigo espiritual que veio e me ajudou, vocês vão pensar, poxa, mas por que comigo não? Primeiro ponto, né? Todo mundo tem ajuda o tempo inteiro, até porque cada um tem o seu próprio anjo da guarda particular. Segundo ponto, quem aqui tem filho adulto sabe que o filho adulto é mais difícil quando é teimoso do que a criança. Porque a criança, você dá um brigueiro, põe de castigo, faz alguma coisa. O adulto, ele faz o que ele quer fazer. Quando um amigo espiritual vem e dá um recado para você sobre alguma coisa que você deve fazer, primeira coisa, você é adulto, você vai pensar 10 vezes se aquilo é verdade mesmo. Será que é mesmo? Será que era um espírito mesmo? Será? Segunda coisa, muitas vezes nós estamos iludidos. A gente acredita que a gente está feliz, que tudo está dando certo na nossa vida, que Deus colocou pessoas tais e tais, o emprego tal e tal. Aí já pensou? Vem um amigo espiritual e fala assim: ó, não é esse emprego, não. Não é essa pessoa, não. E aí? Você vai querer acreditar no que ele falou? Ou você vai acreditar assim, ah, tá tudo se encaixando tão bem, só pode ser coisa de Deus, né? E aí eu queria dizer que tem um ditado que fala que quando o diabo desiste, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Quando tá tudo encaixando muito bonitinho demais, quando tem muito tapinha nas costas, respira fundo e ora, redobra as orações, porque pode ter alguma coisa aí que não está bem se encaixando. Então, para a gente falar que é fácil, não é. Pode ser simples, pode ser muito simples. A vida, ela é simples. Como eu disse lá no início, a vida foi programada para dar certo. Acredite nisso. Você pode acordar todo dia e mentalizar isso. A vida foi programada para dar certo, porque foi. Não foi um espírito que se responsabilizou por isso, foram muitos que se responsabilizaram. Tudo foi planejado. Só que quando a gente chega aqui, a gente vai perdendo essa conexão, porque a gente faz escolhas equivocadas para a nossa vida. O fato da gente fazer escolhas equivocadas não nos torna menos amados por Deus, não nos torna menos dignos de receber amor, auxílio, ajuda dos amigos espirituais, porque eles sim vivem a caridade da forma mais pura possível. A gente ainda se confunde quando se fala disso, porque ao falar em cura pela caridade, precisamos entender em primeira mão: a caridade é o amor em movimento, é fazer algo, é despertar quem está dormindo e bora trabalhar. Só que o grande detalhe é que essa caridade ela precisa ser aplicada primeiro a nós mesmos, porque Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu não tiver amor o suficiente para pensar no que eu estou botando no meu prato para me alimentar, eu vou dificultar o processo da cura, porque eu mesmo não estou sendo caridoso comigo mesmo. Se eu tiver dificuldade de entender que eu preciso exercitar o meu corpo todos os dias como uma forma preventiva de alguma doença ou para auxiliar no tratamento de outras, se eu não tenho esse amor comigo mesmo, eu dificulto o processo. Repara que quando você começa a dar o primeiro passo, os outros vão ficando mais suaves no sentido de que a ajuda vai começar a chegar. Assim que eu me disponibilizo a compreender, eu vou ter professores. Assim como André Luiz diz que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, isso serve para todas as outras coisas na nossa vida. Aquilo que a gente está preparado é aquilo que vai acontecer com a gente. E eu queria dizer, é aquilo que vão chegar ferramentas, né, disponíveis para que eu consiga compreender aquele processo.
Porém, para que isso aconteça, eu preciso de estar disposto, em primeiro lugar, a compreender qual é a verdade. Porque pode parecer muito blá, blá, blá eu dizer para vocês aqui que muitas das doenças têm uma origem no nosso comportamento. Mas se você estiver disposto a investigar qual é a verdade e você for pesquisar, você vai compreender exatamente isso. É na forma como você se trata. É na falta do amor que você mesmo deve se dar. Olha, eu conheço um caso, deixa eu olhar a hora, é 1 hora de palestra mesmo? É até as 3? Ah, então tá bom. Eu gostaria de compartilhar uma situação que eu acompanhei de perto com uma pessoa que ela tinha uma vida muito leviana. Era uma pessoa conhecida, de quem nós gostávamos muito, mas que levava uma vida de uma forma muito leviana. E quando você conversava com essa pessoa, você não imaginava que essa pessoa era leviana, porque ela fazia de tudo para parecer ser uma pessoa muito boa, muito generosa, muito gente boa, maravilhosa. Mas a forma como essa pessoa agia nos bastidores é que era o problema. Muitas mentiras, muitas situações de relacionamentos conturbados. E nós que acompanhávamos de perto, buscávamos sempre orientar, aconselhar, porque é o tipo de coisa que não vai dar um resultado bom, sabe? É o plantio e a colheita. Quando você observa que a pessoa está fazendo uma coisa, você que tem um pouco mais de experiência, você observa uma pessoa mais jovem fazendo alguma coisa, você já sabe o que vai dar naquilo ali. Não precisa nem de ter bola de cristal, nem de ter mediunidade. Então, um belo dia, essa pessoa foi pega no pulo, cometendo uma traição. E aí deu muito problema no casamento dela, quase houve uma separação, uma família grande, muita complicação. E aí ela decidiu fazer um processo terapêutico. E Célio, meu esposo, ele é psicoterapeuta, então se eu conto a história, porque eu tenho autorização para fazer isso, né, dessa mesma pessoa, e ela iniciou um processo terapêutico. E isso foi logo na época da pandemia. E nesse processo terapêutico, ela descobriu que havia um processo comportamental instalado, que a gente chama, né, quem é da área da psicoterapia fala em condicionamentos. Nós nascemos e somos condicionados o tempo todo. A educação que a gente recebe nos condiciona a ter determinadas ações, a ser de determinada forma. Então, se você foi muito exigido na sua infância, você acaba crescendo com determinados traumas e formas de se comportar para você não passar pelos constrangimentos que você passou na infância. E no caso dessa pessoa, a gente pôde concluir que a forma como essa pessoa foi condicionada pela própria mãe fez com que ela tivesse esses comportamentos. Eu vou mentir para evitar uma confusão. Não vou contar tal coisa para parecer que está tudo bem e não ter briga. E aí essa pessoa sempre se sentia, no final das contas, infeliz e buscava um novo relacionamento e buscava um novo trabalho, não tinha uma constância. Não existia uma essência, uma personalidade, não existia uma identidade. A pessoa não sabia nem quem ela era no final das contas, por conta de mentira, de todas essas coisas. Qual foi, nesse novelo todo, qual foi o que aconteceu para que ela conseguisse sair disso? Para que ela conseguisse se descobrir? Qual foi a ponta que foi puxada que desatou todo o nó? Foi a disposição de encarar a verdade sobre ela mesma. Então, todos nós, em determinado momento da vida, nós somos convidados, nós somos chamados
a conhecer qual é a verdade sobre nós. E não precisa de vir um espírito falar para nós quem eu fui na vida passada, o que eu fiz para prejudicar alguém para estar merecendo isso hoje, se eu realmente joguei pedra na cruz. Não precisa disso. Pelas dificuldades que a gente passa, pelas vicissitudes, pelas doenças, a gente vai encontrar a raiz disso. Só que para isso a gente precisa de estar disposto. A gente precisa de estar disponível para que a gente consiga encontrar as curas morais, as curas espirituais, as curas nas nossas moléstias físicas. A gente precisa de estar disposto a encarar qual é a verdade. É muito melhor, melhor entre aspas, tá? É muito mais fácil quando eu consigo encontrar um responsável pelo meu comportamento. É muito mais fácil eu falar, mas foi a minha mãe que me ensinou assim. Foi o meu pai que fez isso comigo e eu fiquei desse jeito. Ah, mas quando eu era criança eu sofri muita dificuldade ou sofri algum abuso e aí eu fiquei desse jeito. É muito fácil a gente agir, levar a nossa vida com os desculpismos e com as justificativas. Célio repete muito uma frase que fala assim: quem muito justifica, pouco edifica. Se a gente quer, de fato, alcançar o processo evolutivo, a gente vai ter que entender que o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa e de mais ninguém. Ótimo, perfeito, se eu consigo saber o que foi que me deixou ser desse jeito que eu sou hoje. Mas o passado é biblioteca. Eu vou lá só para pesquisar. O futuro é a colheita do que eu estou fazendo agora. Então, só vai ser possível qualquer ação caridosa dos espíritos para comigo, no meu processo de cura moral, espiritual ou física, se eu der essa abertura, se eu estiver disposto a entender que eu sou responsável. E aí, muitos de nós, a gente para aí. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho responsabilidade, eu posso entrar num processo de culpa extrema e não conseguir agir. Só que o objetivo não é esse. O sofrimento não é o objetivo. Lembra que eu falei no começo? O objetivo é, então tá bom, então isso aconteceu por isso e aquilo. O que eu posso fazer daqui para frente? Dona Maria Modesto Cravo, espírito, ela fala de uma forma suave, carinhosa e delicada. Nunca é tarde para começar a fazer algo por você mesmo. Se hoje nós estamos aqui e se a minha interpretação do tema pendeu para essa banda, eu quero acreditar que muitos de nós que estamos aqui hoje vamos nos beneficiar de compreender qual é a nossa responsabilidade sobre o que eu tenho na minha vida hoje, né? Qual é a minha responsabilidade sobre o que está acontecendo hoje? É culpa do Célio que eu sou assim? É culpa, mas eu não vivo bem no meu casamento porque o meu marido. Não, não é porque o outro, é porque eu. O que eu posso fazer por mim? Se eu chegar à conclusão que não tem jeito, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude, aí é outra história, né? Para a gente poder concluir, deixa eu só ver na minha cola aqui, para a gente poder concluir, lembrar da cura pela caridade, isso, que ter a caridade por nós mesmos é o primeiro passo. O amor próprio é o primeiro passo para qualquer cura. A caridade é o amor em movimento, é a gente querer fazer algo para melhorar. Somos todos únicos. E quando a gente para pensar que nós somos únicos, contando todos os espíritos encarnados, desencarnados, todo mundo, cada um é único, cada um pode ser ajuda para outro e cada um pode receber o melhor que o outro tem. Eu sempre vou ter algo para ajudar, eu sempre vou ter algo para ensinar, porque eu sou única, ninguém é igual a mim. E é assim com cada um de nós. Isso nos torna especiais e filhos queridos de Deus. A gente nunca pode esquecer que esse amor cobre qualquer dor,
qualquer culpa, qualquer coisa de errado que a gente possa ter feito. Nós somos um equilíbrio do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente age. Se o nosso sentimento estiver desequilibrado, eu produzo doença. Se o meu campo mental estiver em desequilíbrio, eu vou produzir doença. Hoje, a ciência fala que saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e emocional. Então, não tem ninguém mais que fala que estar doente é só estar com febre e passando mal. A gente ser saudável é um conjunto, né? Então, temos que equilibrar o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz. E nós somos responsáveis. Isso não é novidade. Jesus já tinha dito para nós que a cada um segundo as suas obras. Então, não dá mais para responsabilizarmos outras pessoas para fazerem por nós. Somos nós mesmos os responsáveis, né? Conhecer a verdade é libertador. E lembrar, se puderem anotar nos corações de vocês, que a vida foi feita para dar certo. Ninguém nasceu para sofrer, perder, chorar. Nós nascemos para dar certo. A nossa programação é dar certo, é cumprir com aquilo que foi traçado para nós aqui, tá? E sabe o que mais? Quando a gente consegue vencer alguma coisa, alguma dificuldade, quando a gente consegue se curar de uma doença, quando a gente consegue sentir alegria e felicidade, podem acreditar, falando de uma forma bem figurada, é uma festa no céu que está acontecendo. Porque tem muitos responsáveis por nós que estão ali, se pudessem, se materializariam para falar: não, não é isso, é aquilo. E eles não podem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso porque nem nós damos vazão para isso. Agora, quando eles intuem a gente que a gente vai pelo caminho certo, não é só a gente que está feliz, não é só a gente que colhe esse fruto. É uma equipe espiritual que está ali com você nos seus dias bons e nos seus dias não bons. É que está ali com você, te ajudando em todas as situações, está passando com você por todos os processos de doença e que quer te receber lá, tendo dado certo. Então, que Deus possa nos abençoar a todos. Se alguém estiver passando por algum problema de saúde, que possa conseguir receber essa energia que vem do alto, essa energia curadora que vem de muito amor. Se nós temos uma noção do que é amar através dos nossos pais, dos nossos esposos e esposas, dos filhos, ainda é muito borrado perto daquilo que a gente recebe daqueles que nos amam verdadeiramente. Então, que a gente esteja disposto a receber esse amor e a nos responsabilizar, mudar a rota se for preciso, para fazer dar certo aquilo que foi planejado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela energia boa. Que Deus nos abençoe. Sara, eu não exagerei. Eu acho que ficaríamos ainda mais um tempo aqui te ouvindo. Com certeza, levaremos como um dever de casa para os nossos lares, né? É através do alto amor, né? A caridade conosco. E aí a gente também, a partir daí, ser caridoso com os outros, né? Muito obrigada, um bom retorno para o seu lar, que leve nosso amor para a sua casa também. Muito obrigada. Bem, eu vou chamar a Carlinha para a nossa prece final. Meus irmãos, em nossa prece de encerramento, agradeçamos ao Pai, a Jesus, à Mãe Maria, por estarmos aqui reunidos em nome do Pai, buscando conhecimento do Evangelho de amor. Agradeçamos, Senhor, pela mensagem que chegou aos nossos corações nessa tarde, que nos consolaram, acalentaram e nos convidaram a compreender a responsabilidade que nós temos por nossas vidas. Cabe a nós a semearmos
promovermos a semeadura a fim de colhermos aquilo que o nosso espírito tanto almeja, que é a felicidade e a paz verdadeira. Que possamos, então, Senhor, com teu amparo, com teu amor que não nos falta, sermos gratos, termos corações gratos e permitirmos que essas bênçãos modifiquem o nosso ser, que nós possamos fazer a nossa vigilância em nossa reforma íntima e sermos curadores, curadores de nossas dores, dores físicas, as dores da alma, as dores que carregamos conosco, que são dores boas, porque essas nos levarão a santificar o nosso espírito, nosso propósito, segundo o nosso amado Jesus. Te agradecemos, Jesus, e que tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.